Desde pequena, eu sempre admirei figuras famosas de um jeito intenso. Pam Anderson, por exemplo, era uma paixão que me consumia, e até hoje guardo carinho por ela. Mas não era só ela, havia algo naquelas mulheres que apareciam na televisão, cheias de charme e sensualidade, que me fascinava. Eram pessoas com quem eu cresci assistindo, e, sem perceber, passei a sonhar em ser como elas, desejada, confiante, envolta em um mundo de glamour e liberdade. Essa admiração se tornou uma parte enorme da minha vida muito cedo, antes mesmo de eu entender o que isso realmente significava. Quando cheguei à adolescência, as coisas começaram a mudar. Tirei o aparelho ortodôntico, clareei os dentes e comecei a pintar o cabelo. De repente, passei a ser convidada para festas com garotos, e foi aí que minha vida tomou um rumo diferente. A busca por aceitação me levou a experimentar coisas que nunca imaginei. Comecei a beber demais, a fumar maconha e a me envolver em relacionamentos sem compromisso. Era como se eu estivesse tentando preencher um vazio, mas nada parecia durar. A euforia era passageira, e logo eu voltava a me sentir vazia, sempre em busca de algo que me desse aquela sensação momentânea de prazer. Com o tempo, percebi que aquilo não podia ser tudo. Sempre em busca de uma descarga de dopamina, de algo que me fizesse sentir viva, mas nada preenchia de verdade. Foi então que, já na casa dos 30, comecei a explorar outras alternativas. Yoga, meditação, terapias alternativas, tudo que prometesse cura e equilíbrio. Abandonei os excessos, deixei para trás os hábitos que me faziam mal, mas, mesmo assim, sentia que faltava algo. Foi quando me aproximei de conceitos como atração, manifestação e leis espirituais. Achei que tinha encontrado a resposta, mas, na verdade, só estava trocando uma obsessão por outra. Aquilo se tornou uma nova forma de idolatria, algo que me consumia por dentro, até que um dia senti como se uma força sombria tivesse se apoderado de mim. Era uma dor física, quase palpável, como se algo estivesse me sufocando. Eu vi imagens perturbadoras, chamas, um lago escuro, pessoas presas em um círculo de fogo. Tudo parecia quente, vermelho, ameaçador. E, mesmo sem acreditar em nada daquilo antes, ali estava eu, confrontada com algo que não conseguia explicar. Hoje, estou aqui para compartilhar como encontrei liberdade. Meu nome é Ashley, e essa é a minha história de como Deus me resgatou de um caminho de autodestruição. Durante muito tempo, lutei contra a promiscuidade, o alcoolismo, a ansiedade e a depressão, até que Ele me deu uma ferramenta poderosa para romper com tudo isso. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa jornada. Minha infância foi em Pittsburgh, uma cidade conhecida pelo amor ao esporte e à bebida. A cultura local era forte, e eu cresci imersa nela. Ia à igreja apenas em datas especiais, então nunca tive uma base sólida na fé. Dizia que era cristã, mas não fazia ideia do que isso realmente significava. Tinha primos que seguiam uma vida de retidão, sempre firmes em seus princípios, e eu os admirava. Eles pareciam tão felizes, mas eu não entendia o porquê. Ninguém me explicou. De alguma forma, quando criança, eu conhecia Jesus. Tive momentos de conexão com ele, conversava em oração, até escrevia cartas para Deus. Lembro de uma vez em que coloquei uma carta debaixo do travesseiro, esperando uma resposta que nunca veio. Na minha cabeça de menina, aquilo significava rejeição. Se ele não respondeu, é porque não gosta de mim, pensei. Aos 7 anos, foi a primeira vez que me senti abandonada, e foi ali que comecei a me afastar dele. A partir daí, minha vida tomou um rumo obscuro. Na pré-adolescência, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu me sentia feia, com espinhas, óculos e aparelho nos dentes, tudo ao mesmo tempo. Odiava meu reflexo no espelho e queria desesperadamente me encaixar. Admirava as meninas populares, as celebridades, e faria qualquer coisa para ser como elas. Acredito que teria entregado tudo para ser bonita naquela época, porque não entendia que havia algo muito mais profundo em jogo. A Bíblia diz que fomos criados para adorar, e se não estamos adorando a Deus, vamos adorar alguma outra coisa. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sem uma base espiritual sólida, acabei substituindo Deus por ídolos, as celebridades, a beleza, a aprovação dos outros. Na escola,
comecei a me transformar. Tirei o aparelho, clareei os dentes, pintei o cabelo e passei a me vestir como minhas referências. Com isso, vieram os convites para festas, os garotos, e logo eu estava mergulhado em um estilo de vida que nunca imaginei. A promiscuidade, o álcool em excesso, as drogas, tudo isso se tornou parte da minha rotina, e assim segui até os 30 e poucos anos. Mas, em algum momento, comecei a questionar, será que isso é tudo? Sempre em busca de uma emoção, de um prazer imediato, mas nada durava. Foi então que decidi mudar. Parei de beber tanto, abandonei os vícios e comecei a buscar algo que me trouxesse paz. Foi quando me aproximei de práticas espirituais alternativas, como yoga e meditação. Achei que tinha encontrado a cura, mas, na verdade, só estava trocando uma obsessão por outra. Me envolvi com conceitos de manifestação, leis de atração e tudo mais, mas nada daquilo realmente me preencheu. Pelo contrário, senti como se algo maligno estivesse tomando conta de mim, como se uma presença sombria me cercasse. Era uma sensação física, quase como se algo estivesse me agarrando. Vi imagens aterrorizantes, um anel de fogo, um lago escuro, pessoas presas em um lugar sufocante. Tudo parecia queimar, vermelho e intenso. Foi nesse momento que percebi que precisava de algo verdadeiro. E foi aí que Deus entrou na minha vida de uma forma que nunca imaginei. Hoje, estou aqui para contar como Ele me libertou de tudo aquilo e me deu uma nova chance. Então eu troquei um ídolo por outro. O novo ídolo se chamava New Age, e dentro dele, o maior deles era a ideia de cura. Mas eu nunca realmente me curei de nada. Porque o verdadeiro curador é o Senhor, só Ele. Eu buscava uma cura profunda e duradoura, mas não encontrava, nem no esoterismo, nem nas práticas alternativas, nem em nada daquilo. Era como um hamster correndo em círculos, sempre indo de uma coisa para outra, de um livro para um vídeo, de um podcast para um curso, acumulando conhecimento sem nunca chegar a lugar nenhum. Li milhares de livros, assisti a centenas de horas de conteúdo, mergulhei em tudo que prometia respostas. Mas o que eu realmente buscava, sem perceber, era um relacionamento com Jesus. Com o meu Criador. Aquele que me conhece mais do que eu mesma, que sabe cada fio de cabelo da minha cabeça, que entende o meu coração antes mesmo de eu abrir a boca. Havia um vazio dentro de mim, um buraco que eu tentava preencher com drogas, álcool, relacionamentos vazios e agora, com espiritualidade sem fundamento. Cheguei ao fim de mim mesma. Não aguentava mais. Não tinha forças para continuar correndo atrás de nada, mas também não sabia como parar. O que eu não entendia, porém, era que Deus já estava ali, me seguindo de perto. Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu o ignorava, ele me guiava, passo a passo, como se estivesse me conduzindo para fora de um labirinto. Em 2021, eu estava imersa no que chamava de fase espiritual de amor e luz. Era intenso, obsessivo. Até que decidi me mudar para a praia. Pittsburgh era cinza, fria, deprimente, eu precisava sair dali. Sabia que era algo maior do que eu, algo que vinha de Deus, embora ainda não o conhecesse de verdade. Rezava, falava com ele, mas não entendia como chegar ao céu, não compreendia a salvação. Sabia apenas que era uma pessoa espiritual e que buscava propósito. E essa busca me consumia. Tentei de tudo. Cheguei a me certificar como mestre em Reiki, fiz cursos, aprendi técnicas, mas algo dentro de mim dizia, isso não é o caminho. Depois de todo o esforço, nunca pratiquei de verdade. Não sabia por quê. Quando fazia sessões à distância ou em pessoas para cumprir as exigências do curso, algo estranho acontecia. Minha gata, que nunca tinha feito isso antes, corria até mim no fim de cada prática e pulava em cima de mim, como se quisesse me proteger. Animais enxergam o que nós não vemos. E o Reiki, no fundo, tem raízes em energias que não vêm de Deus. Havia uma escuridão ali, algo que eu sentia, mas não queria admitir. Então, Deus me levou para uma cidade litorânea. E, de propósito, me colocou em um apartamento bem em frente a uma igreja. Na época, eu nem me considerava cristã, mas era o único prédio residencial maduro em toda a região. Achava aquilo estranho.
Antes de me mudar, 3 pessoas diferentes me disseram: quando você chegar lá, procure uma igreja. Eu ia sozinha, só com minha gata, sem conhecer ninguém. Respondi que sim, mas no fundo pensava: primeiro vou achar um estúdio de yoga. Ainda estava presa àquela mentalidade. Mas, depois que me mudei, fui a uma aula de yoga, só uma vez. Era em uma antiga igreja, o que achei triste. Depois daquela aula, nunca mais voltei. Deus tirou até esse desejo de mim. Ele começou a remover tudo que não honrava: o yoga, as bebedeiras, os excessos. E eu conseguia ver sua mão agindo, mesmo sem entender completamente. Houve momentos em que tive encontros com Jesus, mas não os reconheci na hora. Só percebi depois, olhando para trás. Uma vez, por exemplo, estava assistindo a um jogo de hóquei, algo que fazia parte da cultura de Pittsburgh, e bebendo muito. Um homem que eu nunca tinha visto antes olhou para mim e disse: "Você precisa de Jesus." Fiquei furiosa. Como ele ousava dizer aquilo? Era como se os demônios dentro de mim reagissem por mim. Não trocamos uma palavra além daquela, mas a frase ficou martelando na minha cabeça. Saí dali, continuei bebendo, e acabei passando mal. Tão mal que, naquela noite, gritei para Deus: "Me perdoa. Me ajuda, por favor." Ele não tirou a ressaca, isso era consequência dos meus próprios erros. Mas algo mudou. Em outra ocasião, enquanto caminhava, tive uma visão: Jesus estendendo a mão para mim. Comecei a chorar, mas logo afastei o pensamento. "Não sei o que é isso", disse a mim mesma. Mas algo dentro de mim se mexeu, como se uma pequena chama se acendesse. Ainda assim, demorou quase 2 anos para que eu nascesse de novo. Deus estava ali, esperando, enquanto eu insistia em buscar respostas do meu jeito. E o meu jeito só me levava de volta ao mesmo lugar, sempre em círculos. Hoje, quando olho para trás, agradeço a Jesus. Ele esteve ali o tempo todo, mesmo quando eu o ignorava. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o deixamos de lado, correndo atrás de coisas que nunca vão nos preencher? Uma das coisas que mais me marcou foi perceber que não dá para se curar em um ambiente que nos adoece. Deus me tirou de Pittsburgh, um lugar cheio de bebida, traumas e opressão. Muitas pessoas já me disseram que sentiam o mesmo peso naquela cidade. E eu sabia que precisava sair. Quando reflito sobre o que estou dizendo aqui, percebo que aquela região carregava uma energia sombria, algo pesado e opressor. E não é só impressão: lugares diferentes, prédios, casas, cidades inteiras têm uma atmosfera própria, um clima que você sente no ar. Em Pittsburgh, havia uma escuridão palpável, algo que eu sentia sobre mim, como se estivesse me sufocando a vida toda. Era uma opressão constante, um peso que eu carregava sem nem perceber direito. Por isso, mesmo sem ainda ter entregado minha vida a Cristo, eu sabia que precisava sair dali. Confiei que Deus me levaria para onde eu precisava estar. Naquele momento, coloquei toda a minha fé nele e disse: "Senhor, para onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou." E ele me tirou de lá. Foi como se uma porta se abrisse, não de uma vez, mas aos poucos, como um caminho que se desenhava à minha frente. Quando finalmente deixei Pittsburgh, comecei a me sentir mais leve, como se tirassem um fardo das minhas costas. Mas, mesmo assim, eu ainda estava envolvida com práticas do novo era. Ainda buscava respostas em coisas que, no fundo, só me afastavam da verdade. Era uma contradição. Eu sentia alívio por estar longe daquele ambiente tóxico, mas continuava me enredando em crenças que não me traziam paz duradoura. Hoje, depois de ter conhecido Jesus, tudo mudou. Agora, quando volto àquela cidade, sinto a diferença na pele. A alegria que experimentei ao sair se transforma em desconforto assim que cruzo os limites da cidade. Não gosto de ficar lá. Tento evitar ao máximo. E não é à toa, a Bíblia já nos alerta sobre isso. Jesus mesmo disse que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Eles não o levaram a sério em Nazaré, então ele foi pregar em outros lugares. Acho que isso vale para muitos de nós. Às vezes, precisamos sair do lugar onde crescemos, nem que seja por um tempo, para enxergar a vida de outra forma.
Porque, por mais que tenhamos feito terapia ou trabalhado nossos traumas, aquele ambiente ainda guarda as marcas do que vivemos. E algumas das melhores coisas que podemos fazer por nós mesmos é nos afastar de tudo isso, seja uma cidade, uma relação tóxica ou qualquer situação que nos prende ao passado. Eu mesma vivi um relacionamento abusivo dos 14 aos 23 anos. Na época, era tão jovem que nem entendia o que estava acontecendo. Mas chegou um momento em que algo dentro de mim despertou: eu não preciso ficar aqui. Por que estou me prendendo a isso? Não sou obrigada a continuar com essa pessoa. E foi como se uma força maior me impulsionasse a sair. Nunca mais olhei para trás. Naquele momento, senti que Deus estava comigo, me dando coragem para romper com aquilo. Ele também me deu força para deixar minha cidade natal. Era como se, aos poucos, ele estivesse me preparando para algo maior, me ensinando a confiar nele mesmo quando tudo parecia incerto. E então veio o dia em que tudo mudou. Naquela época, eu estava mergulhada no novo era, atração, manifestação, visualizações, tudo isso ocupava cada pensamento meu. Era uma obsessão. Passava horas assistindo vídeos sobre o assunto, e meu algoritmo no YouTube só me recomendava mais do mesmo. Até que, um dia, apareceu um vídeo de uma garota cristã com o título "Por que a lei da atração funciona, e por que eu nunca mais a usarei como cristã?". Ignorei algumas vezes, mas a curiosidade acabou falando mais alto. O que uma cristã teria a dizer sobre isso? Pensei. Naquela altura, eu me considerava espiritual, não religiosa. Não acreditava em pecado, no diabo ou no inferno. Para mim, tudo era sobre amor e luz. Mas, no fundo, eu estava exausta. Aquilo tudo não me trazia paz de verdade. Era como um alívio momentâneo, que logo se dissipava, deixando um vazio ainda maior. Então, decidi clicar no vídeo. A garota começou a explicar, citando versículos da Bíblia, mostrando como a lei da atração se chocava com a verdade das Escrituras. E, de repente, algo aconteceu. Não foi gradual, foi instantâneo. Caí no chão da minha cozinha, como se algo me derrubasse. Foi como se as escamas caíssem dos meus olhos, como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. De uma hora para outra, enxerguei a verdade: Jesus era real. Ele era meu Salvador. Era o único caminho para o Pai. Era tudo o que eu buscava, sem nem saber. Não conseguia acreditar. Como não vi isso antes? Pensava. Estava bem na minha frente o tempo todo. Foi um choque de realidade, mas também uma libertação. Comecei a chorar, a me arrepender, a pedir perdão. Por 2 semanas, não saí do meu apartamento. Fiquei ali, no sofá, orando, lendo a Bíblia que havia encomendado na Amazon, algo que nunca tinha feito antes, e repetindo em voz alta: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nem conhecia o versículo de João 14:6, mas as palavras brotavam do meu coração como se já estivessem gravadas ali. Quando finalmente li o texto, foi como se uma confirmação divina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento, entendi o que Deus havia prometido em Jeremias 31:33, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Era exatamente o que ele tinha feito comigo. Não havia explicação lógica. Eu simplesmente sabia. Não havia dúvida. Jesus era a resposta. E, naquele instante, entreguei minha vida a Ele por completo. Não foi só uma decisão, foi uma rendição. E, a partir dali, Ele começou a me libertar de tantas coisas. Não só naquele momento, mas até hoje. Recentemente, por exemplo, Ele me livrou de um padrão de apego ansioso e evitativo que eu carregava há anos. Hoje, me sinto estável, segura. Não busco mais em outras pessoas a validação que só Ele pode me dar. Mas uma das maiores libertações que experimentei foi da depressão. Você se lembra daquele dia, não é? Foi em 4 de novembro de 2022. Nunca vou esquecer. Foi o dia mais importante da minha vida. Naquele momento, senti a presença do Espírito Santo de uma forma tão intensa que parecia que ele estava ali, no meu apartamento, ao meu lado. E, de fato, estava.
Durante aquelas 2 semanas, ele esteve tão perto que eu podia sentir seu amor, sua paz, sua verdade me envolvendo. Era assustador, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Finalmente, eu tinha encontrado o que procurava a vida toda. Não era uma paz passageira, como as que eu experimentava nas meditações do Novo Era. Era uma paz profunda, duradoura, que não dependia de circunstâncias. Era a certeza de que eu tinha sido encontrada por aquele que sempre me amou, mesmo quando eu o ignorava. E, pela primeira vez, senti que estava em casa. De algo que me prendia havia anos. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Durante aqueles 10 dias, cada momento foi uma batalha. A fome física era apenas uma parte, a verdadeira luta era contra as vozes dentro da minha cabeça, aquelas que me diziam que eu não era suficiente, que a escuridão nunca iria embora, que eu estava condenada a carregar aquele peso para sempre. Mas, pela primeira vez, eu não estava sozinha nessa luta. A cada vez que a tentação de desistir surgia, eu me lembrava daquela noite em que senti o amor de Deus me envolvendo. Eu me lembrava da paz que Ele havia colocado em mim, uma paz que não dependia das minhas circunstâncias, mas da sua presença. Então, em vez de ceder, eu clamava: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Ajuda-me. No 7º dia, algo mudou. Não foi um momento dramático, com luzes ou vozes celestiais, mas uma quietude profunda que se instalou em mim. Era como se, de repente, eu conseguisse enxergar com clareza o que antes estava encoberto. Percebi que aquela opressão que eu sentia não era apenas uma nuvem escura, era algo real, algo que havia se agarrado a mim ao longo dos anos, alimentado pelas minhas escolhas, pelas portas que eu havia aberto sem perceber. E, naquele instante, entendi que não era eu quem precisava lutar para me livrar dela. Era Deus quem já havia vencido. No 10º dia, quando quebrei o jejum, não foi apenas o alimento que me sustentou. Foi a certeza de que algo dentro de mim havia sido quebrado. A escuridão que antes parecia uma sombra permanente sobre mim havia se dissipado. Não desapareceu por completo, afinal, ainda vivemos em um mundo caído, mas agora eu sabia que não precisava mais carregá-la sozinha. Havia uma leveza em meu peito que eu nunca havia experimentado antes, como se finalmente pudesse respirar fundo sem que algo me sufocasse. Mas Deus não parou por aí. Ele me mostrou que a liberdade que eu havia recebido não era apenas para mim. Pouco tempo depois, comecei a sentir um chamado para compartilhar o que Ele havia feito na minha vida. Não era algo que eu planejasse ou buscasse, era uma urgência que surgia dentro de mim, como se o próprio Espírito Santo me impulsionasse a falar. No começo, resisti. Quem sou eu para falar sobre isso? Eu nem sei explicar direito o que aconteceu. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais forte se tornava a convicção: se eu te libertei, é para que outros também sejam livres. Foi assim que comecei a escrever. Primeiro, eram apenas anotações do meu diário, coisas que eu sentia que Deus estava me mostrando. Depois, passei a compartilhar com amigos próximos e, para minha surpresa, eles começaram a dizer que aquilo os ajudava. Como você soube que eu estava passando por isso? Alguns perguntavam. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Foi então que entendi: Deus não me libertou apenas para que eu ficasse em paz. Ele me libertou para que eu pudesse ser um instrumento de paz para outros. Aquela ferramenta que Ele me deu, a liberdade, a clareza, a capacidade de enxergar além das mentiras, se tornou um caminho. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre ser honesta com o que Deus havia feito em mim. E, à medida que eu compartilhava, percebia que não estava sozinha. Havia tantas outras pessoas carregando os mesmos fardos, lutando contra as mesmas mentiras, buscando a mesma paz que eu havia encontrado. E, de repente, aquela jornada que parecia tão pessoal se tornou algo muito maior. Ainda havia dias difíceis, é claro. Momentos em que a antiga escuridão tentava voltar, em que as dúvidas sussurravam: será que foi real? Será que você não está se enganando? Mas agora eu tinha algo que antes não tinha, a palavra de Deus como minha âncora. Quando as incertezas surgiam, eu me lembrava das promessas que Ele havia me dado, não apenas nas Escrituras, mas na minha própria vida. E, acima de tudo, eu tinha a certeza de que Ele não me abandonaria. Afinal,
se Deus havia começado uma boa obra em mim, Ele mesmo a completaria. Mesmo que a escuridão da depressão tentasse me puxar de volta, eu sabia que poderia enfrentar tudo aquilo com Ele ao meu lado. E, por mais difícil que fosse, havia algo libertador em simplesmente confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. Como diz o Salmo 55, 22, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele nos sustenta em qualquer jejum, em qualquer provação, basta entregarmos a Ele. Foi exatamente o que comecei a fazer. Os primeiros dias foram brutais. A dor emocional era intensa, uma batalha que se travava na mente, no coração e até no espírito. Era como se uma guerra invisível estivesse acontecendo dentro de mim. Eu não me sentia bem, mas, aos poucos, com o passar dos dias, algo começou a mudar. Uma leveza surgia, quase imperceptível no início, mas que foi crescendo devagar. Em um desses dias, Deus me deu um sonho que marcou profundamente. Era sobre um garoto com quem cresci, alguém que eu havia esquecido completamente. Ele morreu jovem, aos 20 e poucos anos, em um acidente de moto. No sonho, ele estava rindo, aquele riso que eu reconheci na hora. Ah, é o fulano, daquela época, pensei ao acordar. E então veio a onda de gratidão misturada com uma tristeza silenciosa. Ele não teve a chance de viver tudo o que eu vivi. Não construiu uma família, não pôde continuar glorificando a Deus aqui na terra. Sua vida foi interrompida cedo demais. Aquele sonho chegou no final do jejum, como se Deus estivesse me dizendo: veja, você recebeu um presente. Está aqui por um motivo. Nem todos têm a mesma oportunidade que você. E aquilo me fez valorizar ainda mais a minha própria vida. No dia seguinte, saí para andar de bicicleta em homenagem àquele garoto, refletindo sobre como Deus é bom. Quantas vezes Ele me protegeu sem que eu percebesse. Especialmente nos tempos em que vivi no meio de festas e ambientes perigosos, lugares onde eu não deveria estar, mas de onde Ele me tirou vivo. Aquela experiência me encheu de gratidão pela palavra e por tudo que Ele já havia feito por mim. E, desde então, os frutos do Espírito, alegria, paz, contentamento, passaram a fazer parte do meu dia a dia de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. O jejum, para mim, se tornou algo essencial na vida cristã. Sei que não é fácil. Sei que muitos acham que não conseguem, que é demais, que não vale a pena. Mas Ele nos dá força. Como eu disse antes, se entregarmos a Ele, Ele nos sustenta até o fim. E, às vezes, Ele nos livra de coisas que nem imaginamos. Durante aquele jejum, por exemplo, Deus não apenas me sustentou, mas também me mostrou áreas da minha vida que precisavam mudar para que eu pudesse experimentar mais alegria. Uma delas foi o uso das redes sociais. Na época, elas alimentavam minha ansiedade e depressão. Então, por orientação dele, eu as deixei de lado. Hoje, não sinto mais falta. Não estou mais deprimido. Não sinto aquele peso que antes parecia insuportável. Deus não apenas me curou por dentro, mas também me mostrou mudanças práticas que eu precisava fazer para viver em liberdade. Quando olho para trás, vejo como o Senhor trouxe à tona lembranças e revelações sobre lutas que eu enfrentava antes mesmo de conhecê-lo. Uma das coisas que ele me mostrou durante, e depois, daquele jejum foi o quanto sempre fui uma pessoa espiritual, mesmo sem entender direito o que isso significava. Desde criança, eu tinha experiências que hoje reconheço como ataques espirituais. Sofria de paralisia do sono, por exemplo. E, aos 2 anos de idade, havia algo, ou alguém, que me assustava tanto que eu corria para o quarto dos meus pais chorando e gritando. Na época, eu não sabia que aquilo era um demônio. Como criança, eu não entendia nada daquilo. Mas, depois de ser salvo, olhei para trás e percebi, nossa, fui atacado várias vezes na vida. E então, alguns meses antes de me entregar a Cristo, aconteceu algo que ainda me arrepia só de lembrar. Eu estava em uma viagem a Charleston com uma amiga que não era crente, e ainda não fomos a um bar chamado Henry's, um lugar conhecido por ser assombrado. A região toda tem fama de atividade demoníaca. Eu não acredito em fantasmas, não acho que sejam espíritos de entes queridos. Para mim, ou você está no céu ou no inferno, não existe um meio termo.
Mas o que vivi ali foi real naquela noite. Os bartenders nos mostraram uma foto tirada por um cliente na noite anterior. Era uma imagem de uma família, mas, ao fundo, havia uma garota de vestido colonial, de costas, com longos cabelos loiros, parecidos com os meus. Ninguém sabia explicar quem era aquela pessoa. Todos estavam apavorados, e eu senti o medo genuíno deles. Não era encenação. Fomos jantar e depois voltamos para o hotel. Naquela época, eu ainda estava mergulhado no movimento New Age, lei da atração, manifestação, cristais, Buda, tudo aquilo. Fomos dormir, e por volta das 3 ou 4 da manhã, tive paralisia do sono. Se você não sabe o que é quando você está acordado, mas não consegue se mexer nem gritar. É como se estivesse preso no próprio corpo. Enquanto estava ali, imóvel, vi aquela mesma garota da foto. Ela parecia comigo, como se tivesse assumido meus traços. Estava me segurando, me arranhando, me atacando, puxando meu cabelo. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar. Até que, sem nem pensar, invoquei o nome de Jesus. Nunca tinha feito aquilo antes. Eu nem era salvo ainda, não conhecia Jesus de verdade. Mas algo dentro de mim sabia que aquele era o nome que poderia me libertar. E, no instante em que clamei por ele, tudo parou. Acordei. No dia seguinte, estávamos voltando para casa. Eu estava exausto, mas não contei nada para minha amiga, ela não entenderia. Então, enquanto dirigíamos, algo ainda mais perturbador aconteceu, eu não ia contar para ela, porque não queria assustá-la. Então estávamos voltando para casa, eu só pensando em tomar um café, tinha dormido tão mal. Entramos no carro e, quando estávamos quase chegando, ela disse, sabe, eu tive um pesadelo ontem à noite. Eu perguntei, ah, é? E ela continuou, eu também não dormi bem. Acordei tipo umas 3 ou 4 da manhã. Sonhei que uma garota estava me atacando. E ela se parecia com você. Fiquei gelado. Ela completou, e acordei gritando, tipo, pare. Pare. Naquele momento, senti um arrepio percorrer meu corpo. Morgan, eu disse, parando o carro de repente, eu tive o mesmo sonho. Não acredito nisso. A diferença é que eu tinha passado por uma paralisia do sono, enquanto ela só teve o pesadelo. Mas ali, naquele instante, eu soube que algo que eu estava fazendo não era certo. Tinha a sensação de que aquilo estava ligado a mim, mesmo sem entender direito. Na época, eu não sabia o que era nova era, nunca tinha ouvido esse termo. Só fui descobrir depois que me entreguei a Jesus. Foi então que comecei a entender, era isso que estava acontecendo. Era isso que eu estava envolvido. E era exatamente o tipo de coisa que abre portas para o ocultismo, para questões espirituais perigosas, não importa como chamem. Aquilo me assustou de verdade. Pensei, não é só comigo que isso está acontecendo. Está afetando meus amigos também. O que eu estou fazendo? Percebi que tinha aberto portas que não deveria. E é isso que eu quero dizer para quem está assistindo, quando você está com o Senhor, Ele quer te proteger. Ele não quer que você se envolva com essas coisas. Não abra portas para o mundo espiritual, porque, se fizer isso, espere ser atormentado, espere sentir medo, espere ver sua vida virar um caos. Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te ajudar, não vai te curar. Quando você vai a um médium, não está falando com seus entes queridos que já partiram. Está falando com demônios. É só isso. E quanto mais você se envolve, mais eles têm acesso à sua vida. Então, proteja-se. Não abra essas portas. Não vale a pena. Não é verdade. E, Ashley, hoje você está aqui conosco. Pode compartilhar o que o Senhor tem falado ao seu coração ultimamente? Na verdade, pouco antes de começarmos a gravar, ele colocou algo muito forte no meu coração. Queria que eu dissesse que não importa o quão quebrado você esteja. Você pode ser a pessoa mais destruída que já existiu, mas nunca estará quebrado demais para o Senhor. Na verdade, Ele está justamente procurando pessoas quebradas. Ninguém se entrega a Jesus porque estava em um momento perfeito da vida.
Na maioria das vezes, é porque estava afundado no pecado, na dor, no sofrimento, sentindo que não havia mais para onde correr. E é justamente aí que você precisa clamar por ele. É aí que ele diz: deixa que eu cuido de você. Deixa que eu seja o seu refúgio. É isso que ele colocou no meu coração hoje. Você nunca estará quebrado demais para ele. Obrigada por compartilhar. Fico feliz em ter você aqui. Adorei ouvir sua história. Acredito que muitas pessoas vão se identificar, inclusive eu. Só quero agradecer mais uma vez. As pessoas podem entrar em contato com você? Como elas podem te encontrar? Sim. Se alguém tiver dúvidas sobre o meu testemunho, quiser conversar ou precisar de oração, pode me encontrar no meu canal do YouTube, que é Soft Heart, Strong Spirit. Meu e-mail está na página sobre mim, e vocês podem me escrever por lá. Perfeito. Para encerrarmos hoje, Ashley, você poderia fazer uma oração? Claro. Obrigada. Espírito Santo, guia minha oração hoje. Pai, nós somos tão abençoados por termos um Pai como o Senhor. Nós te exaltamos, te louvamos e te honramos por tudo o que és, por como tem agido em nossas vidas e por continuar agindo. Senhor, hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão buscando. Talvez nem saibam que estão buscando o Senhor. Talvez sejam como eu era, correndo em círculos, procurando paz. Pai, eu oro por eles hoje. Peço que os traga a este canal, que abençoe este pequeno espaço para que tu tragas tuas ovelhas perdidas aqui, para que elas possam te conhecer. Amasse os corações delas, Senhor. Que comecem a te buscar, a te enxergar, a se interessar por ti. E que, um dia, tenham um relacionamento lindo contigo. Eu oro por este canal, Senhor. Peço que estes testemunhos alcancem exatamente quem precisam alcançar. Que tu fales através de cada pessoa que vem aqui, pelo teu Espírito Santo. E, Senhor, eu oro pelo Espírito sobre cada pessoa que está assistindo hoje. Derrama o teu amor sobre elas. Peço misericórdia, Senhor. Que tu vá buscar as tuas ovelhas e as traga para casa, para que encontrem refúgio sob as tuas asas. Que tu ordenes aos teus anjos que as guardem. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.